Olá pessoal, eu sou André Moraes, sou médico nefrologista intensivista e sou coordenador e professor da clínica médica aqui do Meditesc. Vocês vão ver agora a aula de tromboembolismo pulmonar, um tema extremamente relevante que você não pode deixar de saber para garantir a sua vaga de residência médica. Então eu quero que vocês assistam a aula e, se ficar alguma dúvida, mande aqui a pergunta nos comentários que eu vou respondê-la. E não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Vamos lá! E aí, pessoal do MedHit? Hoje a gente tem uma aula super importante aqui do bloco de pneumologia, aula de TEP, um assunto que vem cada vez mais aparecendo nas provas, certo? Vamos lá então aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Bom, o que é o TEP? Nada mais é do que a obstrução da artéria pulmonar e ou de algum dos seus ramos. E essa obstrução ela tem origens diversas. Podemos ter a partir de um êmbolo venoso, a partir de uma embolia gordurosa, a partir de uma embolia gasosa, ou seja, um pedacinho aí de gás que circula no sangue, ou até mesmo formação de um trombo in situ, lá mesmo no tecido pulmonar. Mas essas últimas três causas aqui são mais raras. A gente sabe que a principal causa de TEP são os êmbolos venosos, aí dentro do contexto de tromboembolismo venoso, que a gente já conhece também a TVP. Por que é importante a gente saber sobre isso? Porque é a terceira causa de morte por evento cardiovascular no mundo. Então é bastante relevante, a gente precisa saber disso e com certeza vai estar na sua prova. Por que um TEP, principalmente aí pensando na etiologia de embolia venosa, acontece? Temos fatores de riscos que podem ser permanentes ou temporários e a gente precisa identificar eles por conta de dois fatores. Primeira coisa, a gente ter fator de risco no paciente que está ali com uma clínica sugestiva vai fazer a gente aumentar a nossa suspeição para TEP e, além disso, o tempo de tratamento muda, a depender do tipo de fator de risco e mais ainda se ele for permanente. A gente vai ver isso lá para frente. Quais seriam os fatores de risco, então? Aqui eu trouxe alguns mais relevantes, sabemos que existem vários fatores de risco descritos na literatura, mas esses são tão importantes que na maior parte das vezes eles até vão entrar dentro dos scores que auxiliam no diagnóstico de TEP, tá bom? Então aqui a gente tem neoplasia, trombofilia, uso de hormônios exógenos, e aqui eu quero dar um reforço para anticoncepcional oral, principalmente aqueles que contêm estrogênio, anabolizantes e até mesmo a terapia de substituição hormonal da menopausa. Além disso, imobilização, cirurgia, trauma recente, gestação e puerpério, ter tido já uma TVP antes ou agora, e mais também já ter tido um TEP prévio, doenças autoimunes e a própria insuficiência cardíaca. Todos esses aí são fatores de risco bastante considerados na literatura para a ocorrência de um TEP. E como é que esse quadro clínico vai se apresentar para a gente? Muito variável, pode ter desde uma apresentação assintomática, que a gente não vê tanto na prática, mas existem alguns TEPs que são achados de exame. Mas o que é mais importante nesses casos? Dispneia súbita, acompanhada de uma dor torácica pleurítica, ou seja, ventilatório dependente, aquela que piora com a respiração, taquipneia, aumento da frequência respiratória e dessaturação. Mas só isso? Claro que não. A gente tem várias outras apresentações aqui para o TEP. Tosse, síncope, hemoptise, pré-síncope, taquicardia e febre. E é claro, nos TEPs de maior gravidade, a gente pode ter sinais de choque. Lembra que eu disse ali atrás que ter uma TVP é um fator de risco para um TEP? Muitas vezes, inclusive na maior parte das vezes, a gente tem um quadro concomitante. Então também é importante procurar sinais de trombose venosa profunda para esses pacientes, tá bom? E como a gente vai ver alteração de exame laboratorial? A gente tem alterações inespecíficas, então, que podem aparecer em várias outras etiologias, leucocitose, aumento de VHS, de PCR e DHL. A gente também tem gasometria arterial, troponina e BNP. São exames que a gente não pede tom de rotina assim para todos os nossos pacientes, mas são muito importantes aqui no TEP. A gasometria arterial vai ajudar a gente a entender um pouco mais como está esse desconforto respiratório do nosso paciente. Está faltando oxigênio? Então, essa PA de O2 e a própria saturação de O2 pode estar diminuída. Pode ter uma alcalose respiratória com redução da PA de CO2, hipocapnia, porque esse paciente está taquipneico, lavando bastante CO2. E nos casos mais graves, de onde o paciente está chocado, a gente pode ter uma acidose metabólica por etiologia lática, certo? E a troponina e o BNP?
Eles são muito importantes, a gente vai ver mais no decorrer aí da nossa aula que eles fazem parte da estratificação de risco do TEP, porque ele consegue ter um valor prognóstico, já que sua alteração está relacionada à disfunção das câmaras cardíacas direitas, que realmente é o principal mecanismo aí de um TEP ter tanta gravidade. A gente vai discutir isso mais para frente. Deixei separadinho a grande estrela dos exames laboratoriais. Todo mundo que pensa no evento tromboembólico pensa no tal dedímero. E nada mais do que ele é. Um produto da degradação de fibrina. Ele não é nada específico, ou seja, muita coisa pode alterar o dedímero, mas ele é altamente sensível. Então, praticamente, pessoas que têm tromboembolismo venoso vão ter dedímero alterado. E onde a gente consegue ver mais alteração sem se tratar de um fenômeno tromboembólico? Se o paciente está inflamado, se o paciente está infectado, nas grávidas, os pacientes mais velhos vão ter dedímeros mais aumentados por disfunção endovascular, no trauma. Ou seja, a gente já viu que o dedímero positivo, ele fala um pouquinho a favor, mas várias outras coisas também vão aumentá-lo. Por isso a gente precisa ter muito cuidado na hora de interpretar esse exame. Como que a gente deve interpretá-lo? Se o paciente tem até 50 anos de idade, a gente usa esse corte aí. Dedímero maior do que 500 nanogramas por decilitro. Aqui eu quero que vocês prestem atenção na unidade, porque alguns lugares colocam em grama por decilitro, em miligrama por decilitro, e aí o valor de referência é um pouco diferente, mas na maioria dos lugares e na prova é em nanograma por decilitro que aparece. E os pacientes acima de 50 anos, a gente tem uma continha. Dedímero maior do que a idade vezes 10. Ou seja, o paciente de 60 anos, 600, 75 anos, 750. Isso é titulável porque, como a gente viu ali em cima, idade avançada vai fazer com que o dedímero aumente por si só, então nossos cortes mudam um pouquinho. E como a gente interpreta isso? Se os valores estão menores, na maior parte das vezes isso vai excluir um evento tromboembólico. A gente vai ver que todos os algoritmos de investigação de TEP envolvem o dedímero, mas ele só é para ser considerado se a nossa suspeição não for tão alta assim. Agora, ok, consideramos o dedímero e pedimos. Veio maior do que o valor de referência aí que a gente discutiu aí em cima. Quer dizer que é um TEP? Pode ser. A gente vai precisar investigar um pouquinho melhor. Quero que vocês guardem esses valores, eles são cobrados em prova, então é preciso a gente ter em mente, tá certo? E agora, de outros exames. O eletro, já até deixei aí um spoiler da imagem, mas queria que vocês ficassem sabendo que taquicardia sinusal, ou seja, o puro aumento da frequência cardíaca no ritmo normal do paciente, é o achado mais comum. A maioria dos pacientes com TEP vão apresentar só taquicardia e mais nada. Agora, e o famoso S1Q3T3? Ele é bastante específico para TEP, mas ele só está presente aí em mais ou menos 10% dos casos. Então, se o paciente não tivesse um Q3T3, ele não quer dizer que ele não tenha TEP. Agora, se ele tem, a nossa suspeição vai ficar lá em alto, tá bom? E aqui, só para reforçar os achados, aqui em cima a gente vai ver o S, certo? De D1, uma onda negativa. A gente vai ver a onda Q em D3, que é essa primeira deflexão negativa aí do QRS, e a onda T invertida em D3 também. Combinado? Ok, agora o raio-x, ele tem alguma função aqui no diagnóstico do TEP? Bom, para diagnosticar TEP, não muito. A gente sabe que pouquíssimos TEPs vão demonstrar alguma alteração no raio-x e não vai ser a partir dessas alterações que a gente vai diagnosticar. Mas ele é ótimo porque ele ajuda nos diagnósticos diferenciais de dispneia. Então, aquele paciente apresentou uma dispneia, você vai conseguir ficar 100% tranquilo se não tiver um raio-x, dar uma olhadinha ali no parênquima, ver se tem algo que já te assusta de cara? Não, né? Então, ele faz parte do arsenal, tá bom? Mas a gente sabe que alguns TEPs, muito pouco comum, mas pode acontecer, podem já demonstrar alguma carinha ali no próprio raio-x. Aqui, eu queria que vocês olhassem, vou até um pouquinho mais para cá, porque fica mais fácil de identificar. Aqui a gente está vendo essa alteração, que é a chamada Corcova de Hampton. O que significa essa alteração? A gente vê que é uma imagem com a base para a periferia, né? Então na região mais periférica, que lembra uma corcovinha. Então é um sinal de infarto pulmonar já aparecendo no raio-x. Um outro achado que aqui fica mais fácil, está pertinho de mim, é a oligoemia, ou o sinal de Westermarck. Percebam que nessa região aqui, o parênquima está mais transparente, justamente por estar chegando menos sangue, então a gente tem mais ar nessa região, uma área mais ventilada e pouco perfundida, e isso pode aparecer no raio-x.
Mas, gente, ninguém vai diagnosticar TEP só por conta disso, mas vez ou outra isso pode aparecer na prova, tá bom? Além disso, angiotomografia de tórax. Essa é a nossa estrela dos exames aí de imagem, já que é o principal exame utilizado para o diagnóstico de TEP. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês olharem. A gente vai contrastar esse pulmão, principalmente a parte arterial, e vai tentar encontrar alguma falha de enchimento. Aqui eu trouxe vários exemplos de falha de enchimento. Então lá, bem aqui na frente, uma falha de enchimento completa. Aqui, uma parcial, a gente vê que tem um buraquinho não tão perfundido no meio do contraste. E aqui também uma outra imagem parcial mais periférica. Então a gente consegue ver que tem vários jeitos de a gente apresentar o TEP. O importante é encontrar uma falha de enchimento, certo? Outra coisa que é muito interessante da angiotomografia é porque ela permite que a gente auxilie na estratificação do risco. Por quê? A gente vai ver ali mais pra frente, estou falando isso várias vezes, mas é porque é muito importante, que o TEP pode ser muito grave. E quando ele é muito grave, ele faz disfunção de câmara cardíaca direita. E a gente já consegue ter um sinal disso na tomografia, na angiotomografia de tórax, que vai apresentar uma relação de um ventrículo direito, que aqui está bem maior, em relação ao ventrículo esquerdo, que está bem pequenininho aqui. Então essa relação já dá um sinal para a gente de que esse TEP está tendo uma repercussão um pouco maior, tá bom? E mais um achado que pode aparecer na angiotomografia são as próprias áreas de infarto pulmonar. Lembra que a gente viu lá a corcova no raio-x? Aqui a gente consegue delimitar melhor. E o que é importante é perceber que são lesões geralmente em cunha, com a base voltada aí para a pleura, para a periferia, certo? E outros exames? Cintilografia, ultrassom de membros inferiores, arteriografia e o próprio POCS, que a gente vai conversar bastante. Bom, cintilografia, ela é útil para casos duvidosos, vai ver que tem uma relação ali de áreas ventiladas, mas pouco perfundidas, mas não é tão disponível, muito difícil a gente achar por aí, mas fica a dica porque às vezes numa paciente gestante, que a gente não quer tanto o risco da exposição à tomografia, ou se a gente está muito em dúvida, a angiotomografia ficou inconclusiva, pode ser um exame com um pouquinho mais de sensibilidade. Além disso, o ultrassom de membros inferiores, como a gente já conversou, a maioria dos casos de TEP tem sim uma trombose venosa profunda de membro inferior concomitante, então é interessante a gente, além de avaliar o membro, procurando algum sinal de TVP, a gente fazer um ultrassom, principalmente a suspeita clínica já for alta. E aí, tendo uma TVP num paciente que está com sinal clínico aí de um possível TEP, a suspeição fica lá em cima, né? Além disso, a arteriografia é o padrão ouro, mas pouco disponível, extremamente invasiva, então quase nunca vai ser necessária. E aqui eu já quis deixar o POCS, porque cada vez mais na prática clínica a gente tem usado o POCS para ajudar no nosso diagnóstico e aqui no TEP ele serve e muito para ajudar a gente a ver a gravidade desse POCS, gravidade desse TEP, perdão. Bom, diagnóstico. Como que a gente faz o diagnóstico de TEP? A gente já viu que tem alguns exames que já vão dar o diagnóstico para a gente, mas a gente precisa passar por algumas etapas. A gente tem algoritmos de investigação de TEP, porque senão qualquer disciplina a gente vai fazer uma angiotomografia? Não, não é bem assim. Várias formas de algoritmo foram estudadas na literatura e eu vou trazer aqui o mais utilizado para vocês. Então, a partir do algoritmo, a gente vai aplicar um score. Esse score vai ajudar a gente a escolher o exame de imagem que vai confirmar e confirmado o TEP, a gente vai precisar estratificar e vai ver a gravidade desse TEP e o risco de mortalidade associado a ele. Dentro dos scores, a gente tem o mais famoso, deixei grandão aí, porque todo mundo já ouviu falar, o score de Wells, mas a gente tem também o score de Genebra e o Years, tá? O Years a gente não vai falar tanto aqui, porque ele é de um algoritmo mais específico, vocês que estão na prova de R1 aí não precisam saber. E além disso, a gente tem mais um score, que é o PERC, tá? Esses três scores de cima, eles estimam a probabilidade de TEP diante de uma suspeição clínica, enquanto o PERC, ele descarta TEP. Então, ele vai ter aí sua indicação de ser usado, a gente vai ver durante o nosso algoritmo de investigação. Bom, score de Wells. Quis colocar ele aqui para vocês, porque cai na prova, gente, é chato, tem que decorar mesmo. Os números aí de pontuações variam. Na prova a gente vai ver que às vezes cai o simplificado, que eu vou falar logo ali na frente, mas precisa conhecer o score de Wells, tá? Ele usa alguns critérios clínicos
e da história do paciente para a gente diagnosticar e ver a probabilidade desse paciente de ter TEP. Então, sinal clínico de TVP, 3 pontos, frequência cardíaca maior que 100, 1,5 ponto, imobilização, 3 ou mais dias, ou cirurgia nas últimas 4 semanas, também 1,5 ponto, história de TVP ou TEP prévio, 1,5, história de hemoptise atual, 1, história de malignidade, 1, e não temos nenhum outro diagnóstico provável, ou seja, qualquer outro diagnóstico que não TEP é menos provável, 3. E aí, com base nesses scores, a gente vai dividir a probabilidade entre 0 e 1, baixa, 2 a 6, média, e maior ou igual a 7, alta probabilidade de TEP. Difícil decorar tudo isso. Veio um ser humano abençoado que estudou o score de Wells simplificado. E aqui, todo mundo pontua 1, fica mais fácil. Ele perde um pouquinho da sensibilidade, mas também é muito bom e pode ser utilizado na nossa prática clínica. E aí, 0 a 3, improvável, e maior do que 4, provável, tá? Para título de prova, eu acho interessante conhecer os dois, porque eu já vi as duas serem cobradas, certo? E o de Geneva, como vocês quiserem, também estima a probabilidade de TEP, mas ele é um score muito maior, com mais nuances. Eu não quis colocar aqui para vocês, senão a nossa aula ia lá longe de pouco aproveitamento, mas ele pontua 8 critérios que vão variar aí de 0 a 11 pontos. O que é interessante saber é que menor do que 4, baixa probabilidade, 4 e 10, média probabilidade, e maior ou igual a 11 pontos, alta probabilidade de TEP. E aí, como que a gente vai aplicar esses scores dentro do nosso algoritmo de suspeição e diagnóstico de TEP? Primeira coisa, a gente faz o score. Aqui coloquei o Wells e Geneva, conforme a gente discutiu. A partir da aplicação do score, a gente tem uma probabilidade de TEP. E aí, bom, vamos lá. Wells maior ou igual a 7, Geneva maior ou igual a 11, alta probabilidade de TEP. Aqui, gente, direto para angiotomo, certo? Agora, aqueles pacientes que ficaram na meiuca ou já estão com uma baixíssima probabilidade, Wells de 0 e 1, Geneva de 4, baixa e média, a gente vai pedir o dedímero. Por que isso? Para evitar que a gente sobrecarregue os nossos serviços e uma prevenção quaternária de evitar fazendo exames que são muito intervencionistas, né? A gente vai colocar um contraste, vai fazer um exame com uma superradiação no paciente. Então, se o dedímero vier baixo, a gente lembrar, né, aquela conversa de antes, nem precisaria de um angiotomo. Agora, se ele vier positivo, a gente sim vai pedir angiotomo para tentar diagnosticar esse TEP, certo? E aqui eu quero discutir com vocês o tal do PERC. Lembram que eu conversei ali atrás que ele era um score para descartar TEP? Aqui está ele. Ele usa 8 critérios. E se o nosso paciente não tiver nenhum deles, TEP está descartado. A gente não precisaria nem pedir o dedímero. Quais são esses critérios? Idade maior ou igual a 50 anos, frequência cardíaca maior ou igual a 100, saturação menor do que 95, edema unilateral, ou seja, o sinal clínico de TVP, hemoptise, uso de estrogênio, cirurgia ou trauma menos de 4 semanas, ou um histórico prévio de TVP ou TEP. Ou seja, tudo que a gente viu que aumenta muito a probabilidade clínica de ser TEP. Se ele não tem nada disso, a gente descarta a TEP. Agora, se ele tem qualquer um deles, um para cima, pode ser TEP, a gente já precisa voltar para o nosso algoritmo pedindo um dedímero, tá bom? Então, aqui o algoritmo com o PERC, como é que ele vai ficar? Pensamos em TEP, a gente vai aplicar um score, o score vai estimar a probabilidade. Probabilidade alta, a gente faz angiotomo e aqui eu já coloquei considerar a anticoagulação empírica, direta, mesmo sem angiotomo, porque se a nossa suspeição é muito alta, não dá para a gente perder tempo aqui com esse paciente, a gente já inicia o tratamento. Se depois a angiotomo descartar a TEP, aí a gente pode pensar em tirar, tá? Mas aqui a gente já entra de cara. Agora, se o paciente tem um score com uma probabilidade baixa, aí aqui a gente olha lá para o PERC. Se ele for 0, já está descartado o TEP, a gente nem precisa pedir um dedímero. Agora, se vier maior ou igual a 1, a gente pede o dedímero, assim como nas probabilidades médias. Dedímero veio alterado, ou seja, maior do que 500 para os pacientes ali de até 50 anos, ou maior do que 10 vezes a idade se o paciente tiver mais de 50 anos, a gente vai ter que pedir angiotomo. Ainda não dá para descartar sem a angiotomografia. Perfeito? Gente, esse eu diria que é um dos slides mais importantes da nossa aula
printem, gravem, coloquem na parede, mas é muito importante porque sempre vai cair na prova, tá bom? E aí, beleza. A gente diagnosticou TEP e depois que a gente diagnostica a TEP, a gente precisa estratificar. Como eu disse, alguns TEPs são mais graves do que outros. E como é que a gente vai identificar isso? Eu quero que vocês entendam a fisiopatologia de como um TEP vai se tornar grave. Primeira coisa, a gente já conversou disso, mas a gravidade do TEP está relacionada à sobrecarga das câmaras direitas do nosso coração. E isso vai acontecer como? O TEP, uma obstrução então na artéria pulmonar ou em alguns SAMs, vai aumentar a pressão ali no território arterial pulmonar. Isso vai levar a uma sobrecarga do ventrículo direito e do átrio direito, que vai dilatar. Por quê? Imagina, a pressão lá na artéria pulmonar está tão grande, o ventrículo direito vai ter que fazer mais força para conseguir fazer qualquer ejeção de sangue e, consequentemente, o átrio direito também. E aí, aquele VD que ficou grande, sobrecarregado, dilatou, ele vai fazer um abaulamento do septo interventricular para dentro do ventrículo esquerdo, que vai ficar apertadinho. E aí, ele apertadinho, o sangue não consegue encher. A gente prejudica o enchimento do ventrículo esquerdo, que é a nossa via de saída, para onde, dali que o sangue vai para o resto do corpo. E além disso, a própria sobrecarga do lado direito faz com que aquelas câmaras não consigam contrair de uma forma tão efetiva e o próprio lado direito já fica com menos débito. Se chega menos sangue a partir do lado direito, vai chegar menos sangue na artéria pulmonar, vai chegar menos sangue do lado esquerdo, vai chegar menos sangue no resto do corpo, certo? Ou seja, a gente vai diminuir a pré-carga desse ventrículo direito. Com tudo isso acontecendo, a gente percebe que o débito cardíaco, por si inteiro, vai estar reduzido. E esse é o grande mecanismo de choque nos pacientes com TEP. O quanto isso repercute na sobrecarga do lado direito varia. E tudo isso vai depender do grau de comprometimento. Mas pode ser um grau de comprometimento tão grande, com uma redução tão grande do débito cardíaco, que a gente vai ter um choque obstrutivo. E aí, paciente que tem TEP e sinal de instabilidade hemodinâmica, a gente vai chamar de TEP instável. E aqui eu coloquei um asterisco, e a gente vai falar isso várias vezes na nossa aula, mas a gente precisa garantir que a instabilidade hemodinâmica seja atribuída à disfunção da câmara cardíaca direita, perfeito? Mais pra frente a gente vai ver como a gente faz isso. Mas então, TEP instável, por que isso é importante? Porque muda o tratamento, aqui a gente vai indicar trombólise, e também porque pode ser causa de parada cardíaca. É só a gente lembrar lá dos 5 T's e aí o TEP entra como uma causa, tá? Uma causa de choque obstrutivo que pode levar a PCR. Então, esse slide é muito importante, mas eu quero que vocês guardem sempre que para a gente atribuir a instabilidade ao TEP, eu preciso ter sobrecarga de câmara direita, tá bom? E aí, como é que a gente vai conseguir avaliar essa gravidade? A gente tem vários métodos, pela própria clínica, por exames de sangue ou mesmo por exames de imagem. Pela apresentação clínica, os próprios sinais de choque, então aquele paciente que está hipotenso, mal perfundido, rebaixado, sem diurese, ou o score de PESE, que a gente vai conversar. TEP tem muito score, gente, então é bom tirar print, reforçar, porque pode aparecer na sua prova. Exames laboratoriais, e aí aqui entra troponina e BNP positivos, não tem muito um valor de corte, basta eles estarem aumentados em relação ao seu valor de referência. E os exames de imagem, que aqui a gente pode se valer de ecocardiograma, feito por um ecocardiografista, a própria angiotomo ou mesmo o POX, que cada vez mais aparece para a gente. Qual que é a importância de todos eles? Todos eles vão avaliar direta ou indiretamente o comprometimento cardíaco direito, tá? Bom, o score de PESE, ele usa vários sinais clínicos e da história do paciente para estratificar em uma gravidade. Não vou entrar aqui em pontuação, porque varia, cada um tem pontuação variável, mas o que importa é que ele vai estimar a mortalidade dos nossos pacientes com TEP. E a partir da distribuição de pontos, a gente pode definir nossos pacientes em PESE 1, 2, 3, 4 e 5. Por que isso é importante? Já caiu recentemente em prova, tá? Então,
é válido saber principalmente que tem sinais aí clínicos de pressão, saturação. Não é tão não intuitivo assim. Se a gente olhar ali, tá com PAs menor do que 100, tá desaturando menor do que 90, tá taquipneico acima de 30, frequência cardíaca acima de 110, reduzir o nível de consciência, tá hipotérmico. Pô, tudo isso é fácil de pensar que esse paciente tem uma maior gravidade. E além disso, se ele já tem IC, DPLC, neoplasia ou tem idade avançada, também chama a nossa atenção e, nesse caso, sexo masculino, tá? E, ok, ele estima a mortalidade, a gente sabe que quanto maior a classe, mais alta é a mortalidade desse paciente. Mas ele tem uma outra função, que é aqueles pacientes que são PESI 1 e 2 têm menor mortalidade. E aí a gente pode considerar propor um tratamento ambulatorial para esses pacientes, desde que ele não esteja instável e que ele não tenha nenhum sinal de disfunção cardíaca. Então isso é muito legal, porque esse score ajuda a gente a ficar tranquilo e mandar um paciente para casa com TEP anticoagulado aí de forma oral, tá bom? Das imagens aqui para a gravidade. Cada vez isso cai mais nas provas, então é importante focar e conhecer e saber interpretar cada uma dessas imagens, tá bom? Bom, a angiotomo, igual eu já tinha comentado anteriormente, ela já dá uma suspeição da gravidade pela relação do ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Aqui a gente sabe que a nossa maior câmara é o ventrículo esquerdo, o V dele é geralmente pequenininho. Quando ele está maior, com uma relação aí maior do que 1 na angiotomografia, a gente já fica suspeito de que tem uma disfunção, ele já está dilatado, então já chama a nossa atenção para uma maior gravidade. Além disso, o ecocardiograma. E aqui tanto faz, é eco ou é POCUS, é o eco feito à beira-leito, qualquer desses achados são importantes para a gente definir, tá? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, onde a gente vai ver aqui um VD extremamente grande, se abalando e indo para dentro do ventrículo esquerdo que está apertadinho. Se a gente viu aqui, a gente sabe que o VL é a nossa maior câmara. Era para ele estar grandão e, na verdade, ele está exprimido pelo ventrículo direito. Então, se a gente tem um VD grande, abalou o septo empurrou o ventrículo esquerdo e deixou o ventrículo em forma de D, isso é um sinal de TEP indireto aí no eco à beira-leito, tá? Aqui eu trouxe uma imagem só para comparar. Olha o VE grandão, bem redondinho, indo ele para dentro do ventrículo direito, assim como deve ser. Aqui fica fácil a gente entender as duas diferenças, certo? Fora isso, o que mais a gente pode ver? A própria relação ventrículo direito e ventrículo esquerdo, que também, se for maior do que 1, chama a nossa atenção. Aqui eu trouxe uma outra janela do ecocardiograma, mas só para vocês saberem, aqui a gente tem o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Gente, o lado esquerdo do nosso coração era para ser muito maior do que o lado direito, né? A gente sabe que as nossas principais câmaras são o lado esquerdo. Então, se está invertido isso, tem algo de errado, a gente pode pensar em TEP. Aqui também trouxe uma imagem a título de comparação para vocês verem a diferença. O lado esquerdo bem maior, tá? Além disso, a veia cava inferior. Lembra que eu falei que se o nosso paciente não está conseguindo ter um débito cardíaco adequado, o nosso sangue está ficando represado para trás. A gente tem um aumento da pressão venosa central e a nossa veia cava inferior vai ficar grandona. Aqui tem uma imagem dela bem grande. A gente sabe que a variação dela também importa, mas isso vai um pouquinho mais além, a gente vai conversar disso em outro momento. E aqui, a título de comparação, uma veia cava bem menorzinha. Qualquer coisa que a gente achar nesse sentido, chama atenção para um TEP de maior gravidade. Aqui eu trouxe as 3 imagens de alteração para ficar facinho para vocês guardarem aí para estudar depois, tá? Então, o ventrículo direito grande, abalando o septo, direção do ventrículo esquerdo, que fica num formato de D. Do outro lado, uma relação ventrículo direito e ventrículo esquerdo que deixa o ventrículo direito muito maior em relação ao ventrículo esquerdo. E embaixo, uma veia cava bem grandona. Bom, gente, aqui eu trouxe mais um sinal, que é o famoso sinal de McConnell. O que acontece no TEP? Aquele ventrículo direito que está sobrecarregado, não está conseguindo funcionar direito, ele pode ter uma disfunção principalmente da parede lateral, que é essa aqui. Só que a parte de cima do septo continua funcionando. E aí a gente vai ver que na sístole, aqui, vai ter esse abaixamento.
enquanto na diástole fica normal. Esse sinal é altamente específico para TEP. Aqui eu não quero que vocês super guardem o que significa, mas às vezes na prova vem anunciado sinal de Meconiel positivo, sinal de Meconiel negativo. Então saibam que sinal de Meconiel é altamente específico para TEP, tá bom? E aí, ok, a gente viu como que diagnostica, a gente viu como a gente estratifica a gravidade e como isso vai interferir na nossa conduta. Aquele paciente que tem um TEP e sinal de choque é o TEP instável. Esse paciente vai ter uma anticoagulação parenteral, ou seja, endovenosa subcutânea, e vai receber trombólise, certo? Agora, aquele paciente que tem um TEP e tem uma disfunção cardíaca direita, que a gente identificou ou pelo sinal clínico, ou pelo exame laboratorial, TROP-BNP, ou pelos exames de imagem, né, angiotomo e o ecocardiograma, esses pacientes não dá para a gente mandar para casa, eles são mais graves, eles vão receber anticoagulação parenteral, certo? Endovenosa subcutânea. Agora, aquele paciente que tem o TEP, não chocou, não tem disfunção cardíaca, esse paciente pode sim receber anticoagulação parenteral, mas ele também pode, porventura, ser um paciente candidato à terapia oral. Mas isso vai depender de alguns outros fatores que a gente vai conversar. E aí, o local de tratamento, como é que a gente vai decidir? Tem sinal de choque, tem disfunção cardíaca direita, esse paciente vai ser hospitalizado, é um paciente de maior gravidade. Agora, esse paciente não tem choque, não tem disfunção cardíaca. A gente precisa avaliar algumas outras coisas. Ele está com as comorbidades compensadas? Esse paciente tem uma condição social adequada? Ele tem capacidade de retornar para reavaliar se necessário? E aqui, aquele score de PESI que a gente conversou, ele é um PESI entre 1 e 2? E se tudo sim, a gente pode levar esse paciente para tratar ambulatorialmente com anticoagulação oral. Agora, não, nem algum desses aí não fez parte do nosso checklist positivo, esse paciente vai merecer ser tratado de forma hospitalar, certinho? E aí, a gente já sabe que num quadro de tromboembolismo venoso, que acabou virando um TEP, a gente precisa anticoagular, a gente precisa tentar dissolver esse trombo de alguma forma. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui depende da gravidade, como a gente viu. Parenteral, a gente vai ter tanto a heparina não fracionada, quanto a heparina de baixo peso molecular, as duas para o tratamento hospitalar. A heparina não fracionada, ela geralmente é a escolha quando o paciente tem algum sinal de choque, aí para a gente pensar em trombólise, já que pode ser que a gente precise reverter essa anticoagulação a depender do sangramento, e ela tem maior possibilidade de reversão. Deixa aí a dose aí, mas pouco importa, o que importa é que ela é endovenosa e em bomba de infusão contínua. Agora, a heparina de baixo peso molecular, ou a enoxaparina, como a gente conhece, ela geralmente é a primeira escolha, mais fácil, não precisa ficar com aquela bomba o tempo inteiro guiando por TTPA. E aqui, às vezes, a prova cobra um pouquinho a dose, tá? Então, a gente vai fazer 1 mg por quilo subcutâneo de 12 em 12 para a maioria dos pacientes. Se ele tiver maior que 75 anos, a gente faz 0,75 mg quilo de 12 em 12. E se ele tiver uma disfunção renal com clearance abaixo de 30, a gente vai fazer 1 mg quilo uma vez ao dia somente, tá? E aqueles pacientes que podem ser tratados ambulatorialmente, a gente pode escolher um novo anticoagulante oral, ou os anticoagulantes orais diretos, DOACs. Aqui, o que foi estudado e validado para TEP é a Rivaroxa e a Pixa, tá? O Xarelto, a Rivaroxabana, a Pixabana ou o Eliquis, tá? Só eles foram autorizados até agora, porque não tem estudos autorizando os outros DOACs para entrar aqui. Mas não precisa saber dose, não precisa saber nada disso. O que é importante é que eles não precisam de ponte com heparina, então aqueles pacientes que a gente quiser dar alta, a gente já pode entrar com anticoagulante oral e mandar eles para casa. Agora, naqueles pacientes que a gente optou por tratamento hospitalar por conta da gravidade, pela disfunção ou por aqueles outros critérios clínicos, esses pacientes a gente vai ter que fazer uma transição da heparina depois ou para varfarina ou mesmo por um desses anticoagulantes orais, certo? E o tempo, gente? Por quanto tempo a gente vai anticoagular esses pacientes? Depende também dos fatores de risco e se ele tem o risco de recorrência. No mínimo, ou seja, nenhum TEP vai ser anticoagulado menos do que 3 a 6 meses, tá? 3 a 6, literatura fica aí divergindo, nenhuma prova vai ficar cobrando essa meiuca entre vocês, mas o importante é saber 3 a 6, tá?
Agora, se ele teve um fator de risco que foi identificado e resolvido, pronto, é um TEP provocado, a gente anticoagula por 3 a 6 meses, depois disso parou, não precisa anticoagular mais, porque o fator de risco já se resolveu. Agora, se a gente identificou o fator de risco, mas ele não se resolveu, se a gente não identificou o fator de risco, e aí nesse caso, né, vai ser um TEP não provocado. Ou se esse paciente já está tendo um segundo episódio de TEP, mesmo que o primeiro tenha sido provocado, esse é um segundo que não foi provocado, em todas essas circunstâncias a gente vai fazer anticoagulação contínua, ou seja, a anticoagulação para o resto da vida. Essa pessoa vai precisar sempre estar anticoagulada pelo risco de um novo evento, tá? Aqui no fator não resolvido, até ele resolver, ou se não resolver, né? Se não resolver é contínuo, se não até resolver, tá bom? Para câncer, que é uma das coisas que a gente fica bastante em dúvida, neoplasias tratadas, ou seja, o paciente não já entrou em remissão, não está em quimioterapia paliativa, não é que ele fez um tratamento e teve recorrência, aquele que tratou está considerado em remissão. Esses pacientes, sim, a gente considera o fator de risco resolvido. Qualquer outro cenário disso, tratou e recorreu, tratou, está em tratamento, acabou de descobrir, tudo isso é fator de risco não resolvido, tá bom? E a trombólise? A gente já viu que ela é indicada nos pacientes que tiveram um TEP instável, mas ela pode ser feita até 14 dias depois do diagnóstico. Isso porque, às vezes, no começo, o corpo se readaptou, está dando conta, a sobrecarga direita não foi tão importante, mas isso pode ir piorando ao longo dos dias e, por isso, até 14 dias é aceitável fazer trombólise, tá bom? E a gente precisa checar contraindicações. Aqui eu coloquei algumas das mais importantes. Serve bem parecido com a trombólise no AVC, com a trombólise no infarto. Então, aquele paciente que está sangrando ativamente, que teve qualquer sangramento no crânio previamente, que teve um TCE grave ou AVC nos últimos 3 meses, que tem uma neoplasia maligna no sistema nervoso central, esses pacientes, infelizmente, não podem receber trombólise pelo altíssimo risco de sangramento, tá? E qual que é a escolha? Aqui é o alteplase. Os outros trombolíticos ainda não foram estudados para o TEP. E se esse paciente, além de instável, ele parou, teve uma parada cardiorrespiratória, aqui a gente usa uma dose maior, tá? Que não vem ao caso. E o mais importante é que a massagem cardíaca ela tem que ser feita por 60 a 90 minutos ininterruptos depois. Por quê? Para dar tempo desse trombolítico fazer efeito e você vai ter que garantir que o paciente continue bombeando sangue até isso acontecer, tá? O que é importante é que ela só pode ser feita se a gente garantir que a instabilidade foi atribuída à disfunção cardíaca direita. Porque às vezes o paciente tem um TEP, mas ele também tem uma infecção. E aí ele chocou porque ele estava séptico. Ou ele teve um TEP, começou a anticoagular, sangrou ali dentro do intestino, fez o sangramento digestivo e aí fez um choque hemorrágico. Então, por isso que é importante. A gente precisa garantir que o paciente está instável por conta do TEP e não por outra etiologia, tá? E se aí nosso paciente tem alguma contraindicação, a gente vai indicar trombectomia mecânica, tirar o trombo ali manualmente. Infelizmente, isso é pouquíssimo disponível, só em serviços grandes quaternários para ter essa função, tá? Trouxe uma questãozinha bem capciosa, recente, 2024, do SUS São Paulo, tá? SUSão. Uma mulher de 57 anos de idade, hipertensa, diabética e dislipidêmica, cheia de fator de risco, foi internada na enfermaria de clínica devido a uma pielonefrite e já está em D5 de ceftriaxona endovenoso. Realizou alguns exames, tem um HB de 10,6, um leuco de 17.350, custa de neutrófilos, ureia de 78, uma create aí tocadinha e uma PCR de 32. Tinha uma tomografia que mostrava só sinal de pielonefrite, não nefrograma estriado, urina 1 suja com leucocitura e nitrito positivo. Bom, pielonefrite. Devido a um desconforto torácico e uma leve desaturação, foi solicitada uma angiotomografia arterial de tórax que foi positiva para um TEP em ramo proximal da artéria pulmonar direita. Durante a noite, ela piorou. PA de 89/57, ficou taquicárdica, febril e um enchimento capilar lentificado. Bom, gente, aqui, uma mulher que estava tratando uma infecção internada, bem inflamada ainda, né? Um leuco de 17.000, PCR de 32, que acabou ficando ali internada, imobilizada, evoluiu com TEP, só que à noite ela chocou.
E aí, aqui, independente de que imagem ele vai mostrar pra gente, nosso raciocínio tem que ser: essa mulher está instável, ela chocou. Ela chocou por conta do TEP? E aí que entram as nossas artimanhas, tudo que a gente conversou até agora. Olha as imagens que a questão trouxe aqui pra gente. Isso aqui a gente já viu antes, né? Então a gente está vendo o quê? Um ventrículo direito bem pequenininho, um ventrículo esquerdo grandão, como deve ser, né? A gente sabe que o ventrículo direito é bem pequenininho, o ventrículo esquerdo é nossa maior câmara. E aqui do lado, para não ter dúvida, ele trouxe em outra janela, onde a gente vê um ventrículo esquerdo bem redondo, bem grandão. O ventrículo direito quase nem aparece aqui nessa imagem. Ou seja, gente, tem sobrecarga do lado direito? Não tem, né? A gente viu que o VD tá ali tranquilinho, no tamanho que ele tinha que ser. E o VE tá lá bonitão, grandão. Mas ele ainda escreve outras informações aqui pra gente. Então, não tinha alteração pleuropulmonar significativa. A cava variava mais 50%, que isso indica uma boa variabilidade, ou seja, ela não estava lá paradona, grande. E ele não viu sinal de McConnell, que a gente já conversou e viu que é altamente específico para TEP, ou sinal do D. O sinal do D, gente, é aquela foto que a gente viu aqui do ventrículo esquerdo que vira um Dzinho, já que o ventrículo direito está empurrando o VE, tá? Só para vocês saberem. Ou seja, tudo nos leva a crer que não é por conta do TEP esse choque, certo? Esse paciente tem sim um TEP, tem uma instabilidade, mas a gente não pode atribuir essa instabilidade à sobrecarga direita. Sem sinais de sobrecarga, a instabilidade não é pelo TEP. Nosso paciente está infectado, provavelmente o que está acontecendo aqui é um choque séptico, certo? Questão traz para a gente as alternativas. Primeira, trombólise química, coleta de hemoculturas e urocultura e escalonar antibiótico. Tirar para todo lado aqui. Anticoagulação plena, coleta de hemoculturas e uroculturas, escalonar antibiótico. Trombólise química, coleta urocultura só, sem hemocultura e escalona antibiótico. Trombólise química, coleta as culturas, mas deixa o ceftriaxona. Ou anticoagula pleno, coleta a hemocultura e urocultura, mas também mantém o ceftriaxona. Qual que seria a resposta mais adequada aqui, gente? B. Por quê? Se a gente sabe que ela tem um TEP, ela precisa ser anticoagulada. Mas trombólise, epa, não, a gente já viu que essa instabilidade dela não tem nada a ver com TEP, felizmente. Provavelmente essa paciente está um choque séptico, a gente vai precisar coletar as culturas, e aqui precisa sim hemo e uro, quanto mais melhor, e escalonar a antibiótico terapia para um amplo espectro, já que ela estava já no D5 de ceftriaxona, tá? Bom, questão boa, difícil, né? Recentíssima, caiu esse ano aí para o pessoal que prestou a prova do Sul São Paulo. Então vocês estão vendo, né? Cada vez as questões estão indo mais além, não basta só saber as coisas, tem que saber raciocinar e tem que saber aplicar o raciocínio para depois dar a conduta. Então é uma questão interessante para fechar tudo aquilo que a gente conversou do diagnóstico, tá? Aí aqui eu trouxe algumas situações especiais, porque tudo que a gente conversou sempre vai ter sua exceção, né? Aqui, as gestantes. A gente sabe que gestante, ela já tem um alto risco de ter TEP porque está gestante, seja, né, no começo, no final da gestação. Agora, a gente sabe também que essas pacientes a gente tem que evitar sobrecarregar elas com exames de imagem, expor elas à radiação. Então, aqui, o que a gente pode propor? O score e o dedímero, eles não são muito úteis, tá? Nenhum daqueles scores, Wells, Geneva, o Years até tem algumas aplicações para gestante, mas que não vem ao caso aqui, mas todos eles são limitados. E o dedímero, a gente já viu lá no slide de dedímero que ele vai aumentar só pelo fato de a paciente estar gestante. Então a limitação dele aqui é bem grande. Agora, a gente precisa procurar sinal de TVP, alguma coisa que já faça a gente aumentar a nossa probabilidade de TEP no exame físico. E aí vai fazer um ultrassom. O ultrassom veio com TVP, gente, pronto. A gente subentende que essa paciente também tem TEP na sua suspeição clínica e a gente estratifica o TEP, vai pedir tropa, vai pedir BRP, vai pedir eco. E mesmo sem ter o diagnóstico confirmado de TEP, porque aqui não vai valer a pena, isso aí a gente coagula ela de qualquer jeito por conta da TVP. Então não vai mudar muito a gente ter o dado, mas a gente vai estratificar ela. Agora, se o ultrassom for negativo, aí sim a gente pode pensar em usar o dedímero. Só que não daquele jeito que a gente estava acostumado.
Menor que 500, realmente, tem que pensar em outras causas. Se a própria gestação já aumenta o dedímero, imagina, né, uma pessoa que está com suspeita de TEP está com dedímero negativo, não deve ser TEP, né? Agora, se ele vier positivo, pode ser só pela gestação ou pode ser porque ela realmente tepou. Nesse caso, gente, a gente vai pesar risco-benefício do exame. Se tiver cintilografia pulmonar, é melhor a gente utilizar ela. Agora, se não, não tem jeito, a gente precisa diagnosticar o TEP, a gente vai ter que fazer uma angiotomografia nessa paciente, tá? Não é a primeira escolha, por isso tem esses outros caminhos alternativos, mas se a nossa suspeição clínica for muito grande, ela não tem uma TVP, a gente vai precisar da angiotomo de qualquer jeito. E aqui, o tratamento, ele só pode ser feito com heparina, tá? Então, varfarina e novos anticoagulantes não estão permitidos para a gestação. Então, vai ser chato, tá? Esse paciente vai ficar com enox, vai ter que ficar se furando, mas é o único tratamento que a gente consegue ofertar para essas pacientes por enquanto, tá bom? Bom, e aqui, lembra que lá no começo da origem da obstrução da artéria pulmonar, eu falei que tinha algumas outras causas mais raras. Trouxe duas aqui para vocês, embolia gordurosa e embolia gasosa, porque eu já vi cair em prova de R1. Então aqui a gente vai falar sobre tudo, porque realmente basta só uma pinceladinha para a gente conseguir entender o que aconteceu, tá? Embolia gordurosa. Nada mais é do que um pedacinho de gordura que se desprendeu de algum lugar e foi parar lá na circulação pulmonar, fazendo uma obstrução. Quando isso pode acontecer? Em pacientes que tiveram fraturas de ossos longos, aí o fêmur sendo campeão, tá? Traumas, pacientes que fizeram cirurgia plástica, principalmente lipoaspiração, e também pacientes com anemia falciforme. Esses pacientes fazem bastante osteonecrose e aí tem uma tendência a acontecer uma embolia gordurosa, tá? Pode ser até causa de síndrome torácica aguda nesses pacientes, para quem lembrar lá da pediatria. Bom, e aí, como que a gente vai suspeitar de uma embolia gordurosa? Tem uma tríade de sintomas. Insuficiência respiratória, claro, é por aí que você vai pensar que tem algo errado, né, na parte pulmonar. Mas também tem alteração neurológica, que aí pode variar de coma, redução de nível de consciência, mas na imagem a gente vê várias coisinhas espaçadas, né? Peraí, opa, várias alterações que a gente chama de céu estrelado e lesão de pele, lesões petequiais por todo o corpo, tá? Se um paciente se apresentar com essa tríade e tiver algum desses fatores de risco aqui em cima, maior a chance de a gente estar com embolia gordurosa. Qual que é o porém? Tem nenhum grande tratamento adequado, tem corticoide que pode ser usado, você vai ter que dar suporte para esse paciente, mas se for no caso de uma fratura, de uma cirurgia, a gente tem que imobilizar precocemente e fazer a correção cirúrgica das fraturas. Então, aqueles pacientes, estava só tracionado, estava só com tala engessada, vai ter que levar para o centro cirúrgico e corrigir, tá bom? E a embolia gasosa, também mais rara ainda, se a gordurosa já é rara, a gasosa é mais rara ainda, mas ela nada mais é do que a entrada aí de um pouco de ar na circulação, pode ser arterial ou venosa. Aqui a gente vai falar mais de arterial, né? Mas é algo extremamente raro e grave de acontecer. Quando que isso pode acontecer? Paciente que está numa cirurgia, quando a gente está manipulando um catéter, seja ele central ou periférico, às vezes vai injetar alguma coisa, alguma medicação, vai tirar o catéter, tem que tomar muito cuidado, porque pode ser nessa hora. Ou barotrauma, então aqui serve tanto para mergulhadores quanto pacientes de ventilação mecânica, tá bom? E o manejo? Basicamente, suporte, em alguns casos bem graves, câmaras hiperbáricas de aumento de pressão podem ser colocadas para esses pacientes. Mas uma pincelada bem rápida, caso apareça aí na sua prova, tá bom? Bom, gente, lições para casa dessa aula gigantesca e importante para a prova de vocês, tá? Bom, a gente entendeu que todo algoritmo vai envolver a aplicação de score, e aí aqui entra o Wells, Genebra e Ears, lembrando que os dois primeiros têm um pouquinho mais de validação. Toda vez que a gente pedir um dedímero e ele for menor do que 500 ou menor que 10 vezes a idade para os pacientes acima de 50 anos, ele vai descartar TEP. Mas lembrar que isso só é válido para o paciente com baixa e moderada probabilidade, porque independente de dedímero, se ele tiver alta probabilidade, a gente vai fazer angiotomografia, certo? Além disso, depois que a gente diagnosticou o TEP, a gente vai estratificar, vai ver a gravidade e o risco de mortalidade atrelado a esses pacientes. Como? Através de sinal clínico de instabilidade ou mesmo sinal de acometimento cardíaco direito. E aí, ou pela TROP e BNP alterados, ou então por uma disfunção vista no eco, no POX ou na angiotomografia, disfunção das câmaras cardíacas direitas, certo? Além disso, trombólise só no TEP instável
E aqui, só para eu falar mais uma vez, e vocês não errarem isso de jeito nenhum na prova, confirmando que a causa da instabilidade é a disfunção cardíaca direita. Se não tem disfunção cardíaca direita, a gente tem que procurar outra etiologia aí para estabilidade. E além disso, o tempo de anticoagulação do TEP é de, no mínimo, 3 a 6 meses. Todos os pacientes vão anticoagular por esse tempo. Depender aí do fator de risco, a gente pode deixar contínuo, tá bom? Gente, qualquer dúvida, quero que vocês me procurem, estou aqui à disposição. Sei que essa aula é muita informação mesmo. A gente falou muito, falou de POX, falou de score, estratificação de risco. Então, qualquer dúvida que vocês tenham tido, vocês me procurem. Mas acho que assim, não tem uma questão de TEP ou algo que envolva TEP, aí mesmo que seja uma questão de choque no paciente com TEP, vocês vão conseguir gabaritar, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição e é isso, vamos juntos nessa caminhada.